Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fundo Imobiliário de Papel CPTS. E por que iremos falar dele? Exatamente porque ele ficou aqui na primeira posição dessa enquete que eu fiz cerca de 2 semanas atrás. Eu demorei a trazer o vídeo exatamente porque só agora saiu o relatório do mês de novembro. Ontem saiu, hoje, quinta-feira, eu estou fazendo o vídeo que vai ao ar sexta-feira. Já está encerrada as negociações na Bolsa desse ano de 2023. Gostaria de desejar um feliz ano novo para todo mundo que acompanha o canal. Um ótimo 2024, muitos investimentos, muito din-din caindo na carteira, muitos dividendos caindo na conta. E é isso aí, a gente vai fazer esse vídeo porque o CPTS ficou em primeiro lugar, mas sinceramente eu estou decepcionado com os números do HGCR, que ficou em segundo lugar, mas o CPTS ficou muito na frente. Só que isso não quer dizer muita coisa não. Vamos ver uma coisa aqui para mostrar para vocês. Eu lancei uma enquete dessa também sobre fundos imobiliários de tijolos, no caso de logística, que foi o que ficou em primeiro lugar da minha enquete. E nela dizia que o preferido de todos era o HGLG, que era assim disparado o primeiro lugar. Enquanto isso, o XPLG e o BTLG ficaram quase que colados na segunda e terceira posições. E aí você vê a diferença na quantidade de views. Isso não é bom, porque o mínimo aceitável, ok, para manter cobertura mensal de um fundo imobiliário é no mínimo 200. E a gente vê que o que foi primeiro lugar está bem atrás dos dois que foram segundo e terceiro. Ou seja, essa enquete não reflete muito bem o público do canal, porque se fosse verdade, esse fundo aqui teria que estar na faixa de 800 views pelo menos, e tá só 100. Então eu espero que isso não aconteça com fundo de papel. O HGCR, por acaso, tá com 10 dias que eu já lancei o vídeo, tá com 100 views. Esse CPTS, vocês viram que ficou bem à frente dele na enquete. Ou seja, pela lógica, o CPTS é para dar 400 views ou mais. Mas o último vídeo que eu lancei do CPTS, cerca de uns 4, 5 meses atrás, mal deu 200. Então eu espero que dê pelo menos 200, né? Vamos lá. Estamos aqui no relatório do mês de novembro, como vocês podem ver, que se refere aos pagamentos de dividendos feitos agora no mês de dezembro, e foi apenas 6 centavos por cota, muito pouco o valor distribuído. A gente vai passar para vocês algumas informações além dessas aqui. O valor atual de mercado da cota do fundo é R$ 8,49, mas ele teve uma mínima ainda nesse mês, no final do mês passado, de apenas R$ 7,67, ou seja, ele se valorizou muito nesse mês, mas esse mês se valorizou tudo praticamente. Subiu o IBOV, subiu o IFIX, então isso também não é nenhuma novidade. E ele tá barato, a gente vai ver isso agora mesmo. Como eu falei, o valor de mercado dele da cota fechou o ano em R$ 8,49, mas o valor patrimonial da cota é R$ 9,04. Ou seja, o P sobre VP dele está 0,94, o que indica 6% de desconto no fundo atualmente. Mas nesse momento aí, que eu mostrei, que eu falei para vocês, estava 7,87, ele chegou a ter um desconto de 13%, se eu não me engano, 13%. E agora tá só 6. Tá menos, mas continua descontado. Isso pode indicar aquele momento bom de entrar. E normalmente quando o fundo tá atravessando alguma fase difícil, ou seja, tá com algum problema, é que o fundo perde valor de cota. Então esses são os momentos bons de você tentar entrar no fundo. Se você acha que o fundo é bom, acha interessante, não é outro momento. E lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda nem de compra, inclusive do CPTS 11. Vou passar números para vocês, passar informações para vocês do relatório, e aí sim vocês vão decidir se vale ou não a pena colocar ele na sua carteira, ou se você já possuir, aumentar a posição nele para diminuir o preço médio, por exemplo. Atualmente o número de cotistas dele é muito alto, 295 mil, é um fundo bem antigo, ele está com quase 10 anos na bolsa, agora em 2024 ele vai completar 10 anos na bolsa, e tem uma liquidez diária muito estúpida de 6,5 milhões, ou seja, é muito fácil vender e comprar cotas do fundo em grandes quantidades. A média dos últimos 2 anos dele de distribuição, ele era um fundo de base 100, passou a ser um fundo de base 10, né? Era cerca de 90 centavos. Agora, como ele é base 10, passou a ser 9 centavos. Nos últimos 2 anos, 9. E vocês viram que ele distribuiu apenas 6. Ou seja, está abaixo da média dele. Todo mundo que investe em fundo imobiliário, você pensa em quê? Que manter aquela média, que é uma média antiga, ou subir, né? O ideal é que suba. A média vai subindo os valores e aquele valor de 2 anos atrás vai sendo tipo engolido pelo valor atual do dividendo. Mas não é isso que está acontecendo. Antigamente, no ano passado principalmente, o fundo estava distribuindo uns valores bem bons. E esse ano é que caiu apenas para 6 centavos. As últimas distribuições 6 centavos apenas. Esse valor de 6 centavos corresponde a um yield mensal de 0,77%, o que é muito baixo para fundo de papel, né? Isso aqui é equivalente a um fundo razoável, não é nem um fundo bom, top, de tijolo. 0,77%. E no ano, ele está dando apenas 10,38% no dividendo anualizado, em toda a distribuição dele. Lembrando que aqui é um valor que está abaixo. No começo do ano estava melhor. Só para vocês terem uma ideia, 10,38
comparado, por exemplo, ao HGCR, que eu fiz esse vídeo que eu mostrei para vocês nesse instante, está com 13,5, ou seja, bem acima desse valor aqui de dividendo distribuído pelo CPTS. E o CPTS se considera um fundo high grade, HGCR também. Ele se autoconsidera e todo mundo considera um high grade, ou seja, é um fundo que tem mais estabilidade, mas também tem uma distribuição menor de dividendos. Mesmo com essa distribuição menor de dividendos, o HGCR está com 3% ao ano a mais do que o CPTS no momento. Mas o HGCR, em vez de estar com desconto, ele está com ágio. Está mais caro do que o valor patrimonial dele. O patrimônio líquido do fundo atualmente é 2 bilhões 870 milhões, ou seja, ele é um fundo grande, é um dos maiores fundos de papel da nossa bolsa, como eu já falei para vocês, e atualmente 100% dos devedores estão adimplentes com o fundo. Passadas essas informações, agora a gente vai começar a leitura aqui do relatório com vocês. Ó, aqui, como eu falei, eles se consideram um fundo high grade, já está dito aqui no próprio relatório. Comentário do gestor, né? Aí ele fala que a carteira de CRIs teve uma forte valorização no mês. Ele está falando de novembro, mas em dezembro também teve, com certeza. A gente vai ver isso só no final do mês que vem. Mas com certeza esse mês também teve uma forte valorização, por causa da taxa de fechamento dos títulos públicos. Como ele é indexado ao IPCA, exatamente aquela enquete tinha a ver com isso, eu perguntei para vocês qual era o principal fundo, era majoritariamente indexado ao IPCA, que vocês queriam ver um vídeo. No caso, esse aqui é cerca de 60% indexado ao IPCA. Quase 2/3 da carteira dele é indexado ao IPCA. Basicamente é isso. Aí vamos ver, ele fala mais aqui. Nos próximos meses, eles estão negociando, junto aos devedores, as quitações de dívidas. Eles estão querendo quitar a dívida para diminuir a alavancagem do fundo, que esse é um dos problemas do fundo. O fundo está com muita dívida atrelada ao CDI e ele é um fundo IPCA. Ou seja, ele está recebendo valores que o pessoal está pagando IPCA e ele está pagando dívida com CDI. Então ele está querendo diminuir a alavancagem do fundo para evitar essa perda de rendimento. Isso, além de gerar ganho para o fundo, ele complementa, também vai gerar liquidez para o fundo, para retirar parte da alavancagem do fundo e recompor a carteira de CRIs a taxas maiores. Ou seja, ele diminui a alavancagem e comprar novas CRIs com taxas maiores para dar um retorno maior ao fundo. E ele fala aqui de movimentações na carteira. O fundo adquiriu 14 milhões em compras de CRIs, com taxa média de IPCA mais 8,64. E vendeu 67 milhões de CRIs, que estavam com taxa mais baixa, ó, IPCA mais 7,07. Como eu falei para vocês, há uns 3, 4 meses eu fiz um vídeo sobre esse fundo, eu vou colocar daqui a pouco um cardzinho se você quiser acompanhar. Tem muita coisa que eu não vou falar nesse vídeo exatamente porque eu falei no vídeo passado, porque eu já vi que ele tem muita coisa que ele faz só Ctrl+C, Ctrl+V. E não faz sentido eu falar novamente aqui para aumentar mais ainda o vídeo, que o vídeo eu acho que já vai ficar longo, vai ficar acima de 10 minutos. Então, para evitar que fique maior ainda, não vou falar as coisas que eu falei no vídeo anterior. Se você quiser, você dá uma olhadinha no vídeo anterior. Sobre a alocação do fundo, ele fala aqui que é 68% CRI, ou seja, ele não é um fundo 100% CRI. Tem muita gente que gosta de fundo que chama puro sangue CRI. Esse aqui não é um puro sangue, porque ele investe também em outros fundos imobiliários. E fora ele tem um pouquinho ainda de dinheiro na carteira. Mas basicamente ele é 2/3 CRI e 1/3 outros fundos imobiliários. Os maiores devedores do fundo são esses fundos imobiliários e outros devedores. Sim, por incrível que pareça, ele tem dentro desses CRIs fundos imobiliários devedores dele, ou seja, fundos imobiliários que se alavancaram com CRIs aqui do CPTS. O fundo no momento está com quase 400 milhões em compromissadas, né? São as compromissadas reversas, aquelas que o fundo tem obrigação de recomprar, é um CRI que ele entrega para uma instituição financeira, depois com o tempo ele vai, recompra aquela CRI e paga juros. Esse é o problema, né? E exatamente esses juros são CDI+. Cerca de 14% do patrimônio líquido do fundo é em compromissada reversa. Já esteve maior, ele está diminuindo, como ele falou. A taxa média é apenas CDI mais 0,73. Aqui ele fala da carteira de crédito do fundo. Eu vou deixar para quem quiser ler isso aqui. O mais importante para mim é essa partezinha final aqui, que o fundo está com um valor acumulado negativo, 1.748.000. Basicamente é isso, por causa de atualização monetária, né, segundo ele. Ou seja, está negativo aqui. Carteira de fundos imobiliários dele. Aqui ele fala como são as locações. A maior parte é em lajes corporativas. Isso também pode estar dando problema, porque a gente sabe que muitos fundos de laje corporativa estão com rendimentos baixos, porque está com muita vacância em vários fundos imobiliários de laje corporativa. Aí ele tem 21 em renda urbana e mais 17 em logística. O top 5 maiores fundos imobiliários que eles investem são esses aqui, ó. O COP11, o HBRH,
TRXF, VXXV e HGLG. Daqui eu só conheço o TRXF e o HGLG, esses 3 outros eu não conheço. Aqui temos a famosa tabela de sensibilidade, né? Para quem não conhece, nessa tabela ele indica em relação ao preço que você comprar. Por exemplo, hoje está R$ 8,49, a gente pode pegar esse aqui. Quanto seria a taxa de IPCA que o fundo está pagando ao ano se você comprar ele a esse valor aqui? Atualmente seria, com desconto da taxa de administração, de cerca de IPCA mais 7,86% ao ano. Tá uma taxa boa, principalmente considerando que o Tesouro IPCA mais está pagando na faixa de 5,5%. E aqui é 7,86%. Isento de imposto. Mas isso só porque o fundo está descontado. Tem esse detalhe também. Se não fosse descontado, essa margem não seria tão boa assim. Está numa margem de quase 3% de diferença. E aí lembrando que no Tesouro IPCA mais 5,5%, você ainda vai pagar imposto de renda de no mínimo 15%. Se deixar 2 anos lá, parado, o dinheiro sem mexer. Se não, vai ter um desconto maior, de 17,5%, de 20% ou até mais. Então tem esse detalhe também, tá uma margem boa comprando esse valor atualmente. Quem a gente chega na DRE do fundo, eu acho legal essa aqui, que pelo menos ela já mostra 7 meses das DREs do fundo, melhor do que aqueles que mostram só 1 mês, 2. Que a gente vê as parciais, que somadas dão essa aqui. Aqui temos a linha de despesa, essas aqui abaixo somadas é que vão dar essa aqui de cima. E aqui temos o resultado. E o resultado por cota. A distribuição foi de cerca de 3 mil a mais, né, do valor total do resultado. E ele ainda tem acumulado isso aqui. Quase nada, né? A gente pode dizer que é nada. Tem 1/10 de centavo acumulado aqui em carteira. Muito pouco. Aqui a gente vê aquelas taxas de administração e gestão, que totalizam 1,05% do fundo. Ele não é um dos que cobra mais caro. E aqui a gente ainda vê a despesa que ele tem com alavancagem. Você vê como é alto. Olha quanto é que ele paga só de alavancagem. A dívida dele no mês aqui, 7.200.000, 4 é só pagando despesa de juros de alavancagem. Olha como é alta, 4.080.000. É nisso aqui que está tendo problema o fundo. Você vê que até diminuiu, né? Olha aqui quanto era a alavancagem no começo do ano, as taxas que ele pagava de juros. 11 milhões, 10 milhões, mas você vê que continua alta sempre. 5 milhões ou mais. Esse mês foi um dos meses que deu menos, né? A despesa aqui. Tanto que desses últimos 7 meses, o mês que teve menos despesa foi exatamente agora no mês de novembro. Aqui a gente vê o percentual de alocação dos ativos por segmento. Você vê que ele coloca como fosse um segmento os fundos imobiliários que ele investe, cerca de 27% da carteira dele. Os que ele investe diretamente, cerca de 30% no segmento de logística, cerca de 19% em shopping, 12% em varejo. São os maiores aqui. A gente vê que tem muito fundo de papel, por exemplo, que investe muito em loteamento, multipropriedade, residencial, que são segmentos mais complicados, né? Segmentos mais fáceis de tomar calote. Aqui não, ele investe em coisas que dificilmente dá mais problema, né? Como essas grandes empresas desses segmentos aqui. Aqui a gente vê as taxas dele, né? 67% atrelado ao IPCA. Aqui nessa parte aqui tá fundos imobiliários. Ele considera fundos imobiliários aqui nessa parte, que é exatamente esses 27%. E ele tem quase nada de CDI na prática, né? Só 0,9%. Basicamente ele é um fundo atrelado ao IPCA. E a gente vê aqui que o maior devedor dele é fundo imobiliário, mas você sabe que isso aqui está subdividido em vários fundos imobiliários, então isso aqui não é nenhum devedor propriamente. Agora, posição grande mesmo de devedor real são esses fundos imobiliários aqui, esse General Shopping, esse GTIS, Brasil Logistic, que estão com 6,1 e 4,5. A gente viu também que ele tinha citado esses outros 3, se eu não me engano, HBR, Açaí, chegou a marcar esse aqui. Você vê que a maior posição dele é essa de 6,1, que não é uma posição muito alta. E abaixo de 5 eu acho ok, um investimento abaixo de 5. É bom porque está bem diversificado nessa questão. E aqui chegamos na carteira de fundos imobiliários, que é grande a lista, olha aqui. Você vê que ele tem 100% desse COP aqui na carteira, ó. E equivale a 2,4% do patrimônio líquido do fundo aqui. Exatamente aqueles que estavam no top 5, né? Você vê que os percentuais não ultrapassam a 2,5%, 2,5% para baixo. Você vê que a carteira dele de fundos imobiliários é bem diversificada, né? Quantidade bem grande de fundos. Mais de 36 fundos, porque a gente vê que tem 36 aqui na lista, mas tem mais outros, ou seja, fundos que ele tem aplicações pequenas. Eu queria aproveitar nesse momento para perguntar para você, se você possui o CPTS 11 na sua carteira, está pensando em colocar, que outro fundo imobiliário desse segmento de papel, ligado a IPCA,
IPCA ou se você tiver algum de CDI, você possui na sua carteira. Diga aqui nos comentários pra gente trocar informação, trocar figurinhas aqui. E se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo. Se inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e ficar informado o mais rápido possível. E para finalizar, a gente vai ver a lista de dívidas do fundo, as operações de compromissados reversas aqui do fundo, que totalizam, né, 395 milhões, quase 14% do patrimônio. Lá em cima eu acho que ele falou 14,1%, aqui está dizendo 3,76%. E a taxa das operações, a taxa média, né, CDI mais 0,73% ao ano, que é uma taxa bem baixa. Mas como eu falei, né, como ele está recebendo IPCA em taxas menores, aí ele não está conseguindo pagar direito isso aqui. Não é aquela dívida casada que o pessoal chama, que o cara comprou uma operação em CDI, tá recebendo em CDI e aí tá pagando a dívida em CDI também. É diferente aqui, né? Eu ouvi uma live do gestor desse fundo e ele até disse que essas operações, eles tentaram comprar operações IPCA, mas eles disseram que não conseguiram fazer isso. Por isso que eles acabaram comprando em CDI. Não é porque o fundo não tentou, é porque o fundo não conseguiu essas operações, comprar operações de alavancagem em IPCA, segundo o gestor do fundo. Aqui ele mostra as operações que estão concluídas, ou seja, uma redução na alavancagem que ele fez, 179 milhões, praticamente 180 milhões, e essas são as dívidas atuais do fundo, são esses CRIs aqui. Aqui a gente tem a lista dos CRIs. Lembrando que esses CRIs são do fundo, o fundo entregou esses CRIs para uma instituição financeira. Aqui tem o nome do devedor do fundo e as taxas que eles estão pagando são essas aqui, ó, taxas bem baixas, né, como eu falei para vocês, que na média dá CDI mais 0,73%, que totalizam uns 387 milhões. E no momento que eles forem recomprar essas dívidas, eles têm que pagar o principal, a amortização da dívida, quanto eles receberam como empréstimo para alavancagem, e eles têm que pagar os juros que eles se comprometeram a pagar, que são essas taxas aqui no caso. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assistir o mais rápido possível. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!